A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 11, que fala a respeito de Provérbios no capítulo 6, nos versículos 20 até o versículo 35. Então, vamos aqui fazer a leitura. Versículo 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Versículo 21: Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Versículo 22: Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Verso 23: Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, nesses primeiros 4 versículos, 20, 21, 22 e 23 de Provérbios, no capítulo 6, falam para nós a respeito de guardarmos os mandamentos. Quando o versículo 20 fala assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe, existem pessoas que não tiveram a mesma sorte de terem nascido de pais e mães que têm comprometimento com Deus. Na aula 2, nós comentamos Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós explicamos o que é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor não significa ter medo de Deus. Quando você procura a palavra temor no dicionário, está escrito ter medo, mas também está escrito ter consideração. Quando nós falamos em temer ao Senhor, estamos falando justamente desse sentido, de ter respeito e consideração a Deus. Então, quando Provérbios 1, versículo 7 fala assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ele está dizendo que o princípio de tomar as decisões inteligentes e encontrar as respostas para as situações da vida é considerar Deus e os seus mandamentos em primeiro lugar. E quando nessa aula de hoje nós estamos gravando no versículo 20 do capítulo 6, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe, Salomão está partindo do pressuposto de que o pai e a mãe aqui são tementes a Deus. Porque o pai que é temente a Deus, ele vai trazer o mandamento que é conforme a orientação de Deus. E a mãe que é temente a Deus, ela vai trazer uma lei para os seus filhos, a lei de Deus. Então, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Fala sobre guarda aquilo que o teu pai manda que você faça, respeite, não abandone a lei da vida que a sua mãe deu a você, porque eles estão temendo a Deus e trazendo princípios de Deus para a sua vida. Versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração. O coração, nós vimos na aula passada, a aula 10, que o coração, ele no livro de Provérbios, coração significa o cérebro, significa o teu pensamento. O coração é onde vem as suas emoções, mas o coração significa ata-os perpetuamente ao teu coração, significa guarde no seu pensamento, na sua mente, os mandamentos, para que você tenha a sua razão dominada por essa lei da sua mãe, pelo mandamento do seu pai, e que os seus sentimentos, as suas emoções venham ser regidos, guiados, dirigidos pelo mandamento do seu pai e pela lei da sua mãe. E pendura-os ao teu pescoço. Quando ele fala para pendurar o mandamento do pai e a lei da mãe no pescoço, o pescoço é uma parte do nosso corpo que liga a nossa cabeça ao nosso corpo. Então, ele é como se ele dissesse assim: ata-os perpetuamente ao teu coração, ou seja, guarda no seu pensamento. O coração está relacionado ao seu pensamento. Guarda o mandamento do seu pai nos seus pensamentos. Guarda a lei da sua mãe, né, nos seus pensamentos.
pendura-os ao teu pescoço é que esses pensamentos façam com que todo o teu corpo esteja ligado com esse mandamento e com essa lei da sua mãe. Que todo o seu corpo faça aquilo que você aprendeu a fazer. Então, quando ele fala o pescoço ele liga a tua cabeça no teu corpo. Ou seja, que o teu corpo cumpra os mandamentos do seu pai e não deixe a lei da sua mãe. E quando fala a respeito do... É isso que ele quer dizer aqui, pendura-os ao teu pescoço. Né? O pescoço também é uma região que normalmente não é coberta por vestuário, a não ser no inverno, quando as pessoas usam um cachecol, alguma coisa para se proteger do frio. Mas normalmente o pescoço ele não é vestido. Podemos dizer assim que quando você está vendo uma pessoa, você consegue visualizar o pescoço dela. E o pescoço é uma parte assim que você já visualiza desde o princípio em que você começa a conversar com uma pessoa. Então, nesse sentido, quando o versículo 21 pode ser interpretado como que por onde você passar e onde você chegar, as pessoas possam ver que você é uma pessoa de princípios, que você é uma pessoa de valor. Então, quando ele fala assim, no versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração, guarda o mandamento do teu pai e a lei da sua mãe no seu coração, ou seja, nos seus pensamentos, liga isso no seu corpo para você fazer, e que em todos os lugares em que você passar, quando as pessoas te virem e se relacionarem com você, que as suas atitudes revelem, assim como o pescoço é descoberto, que as pessoas vejam logo que você é uma pessoa de princípios, que você é uma pessoa de valor. Porque quando você você tem esse nível de envolvimento com o mandamento do seu pai e com a lei da sua mãe, quando acontece isso, acontece o versículo 22. Quando você caminhar, isso te guiará. Quando você fizer um contrato, quando você se relacionar com as pessoas no seu dia a dia, as pessoas vão ver, você vai lembrar do mandamento do seu pai e você vai lembrar da lei da sua mãe e você vai realizar aquilo que é correto. Quando te deitares, te guardará. Quando você for dormir, você vai dormir em paz. E quando você for tentado a pensar mal a respeito de alguma coisa que aconteceu durante o dia com você, que pode colocar alguma mágoa, que pode colocar alguma raiva, que pode fazer você pensar em fazer alguma coisa errada, na hora que você for deitar e você meditar sobre o seu dia, você vai lembrar do mandamento, você vai lembrar da lei da sua mãe e você vai deixar pra lá, você vai dizer, deixa pra lá, é melhor eu perdoar, é melhor eu deixar isso de lado, é melhor eu dormir tranquilo e ter um sono de qualidade. Quando acordares, falará contigo. Às vezes você dormiu em paz, mas quando você acordou inquieto, pensando assim, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Mas na hora que você acordar, na hora que você lembrar do mandamento do seu pai e lembrar da lei da sua mãe, que você foi ensinado, vai falar com você, você vai dizer, não, eu já dormi ontem em paz e valeu a pena eu ter dormido em paz. Então, eu vou continuar mantendo a ideia de perdoar, a ideia de deixar isso para lá. Às vezes você vai tomar um prejuízo no negócio, mas você vai dizer assim, deixa esse prejuízo porque eu não vou gastar energia com isso, eu vou gastar energia em fazer um novo negócio e prosperar. Eu não vou ficar acorrentado só porque essa pessoa fez uma coisa de errado comigo. Então, é isso que vai acontecer. Versículo 23, porque o mandamento é uma lâmpada. Veja que o que é o mandamento? Ele é uma lâmpada. A lei é uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Em Provérbios, está escrito que quando você corrige uma pessoa que é sábia, ela fica mais sábia. Porque o sábio ele entende que a correção, a repreensão, vem para que ele acerte o caminho e não erre. Mas se você corrigir o tolo, ele vai se irritar contra você. Então, as repreensões da correção são o caminho da vida.
Então, essa é a primeira parte de Provérbios, capítulo 6, versículos 20 até 23. Nessa aula de número 11, nós temos duas partes. A primeira parte fala sobre prestar atenção no mandamento do pai e não deixar a lei da mãe. Atar isso ao coração, que corresponde aos seus pensamentos, e pendurar no pescoço, ou seja, ligar isso em todo o teu corpo, e que todos os lugares em que você passar, as pessoas, ao verem você, já digam: ele é uma pessoa de princípio e de valor. Ela é uma pessoa que respeita os princípios e valores. Quando você caminhar, isso vai te guiar. Quando você se deitar, isso vai te guardar. Quando você acordar, isso vai falar com você. E o mandamento é uma lâmpada, a lei é uma luz, e as repreensões da correção conduzem você pelo caminho da vida. Agora, a segunda parte: para que fazer tudo isso? Guardar o mandamento do pai e não deixar a lei da mãe. Para que tudo isso? Atar no pescoço e tudo isso. Por quê? Agora vem a segunda parte, versículo 24 até o versículo 35, que termina Provérbios 6. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Versículo 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, ou seja, a sua beleza, nem te prendas com os seus olhos. Versículo 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Então, essa primeira parte de você guardar o mandamento do pai, de não deixar a doutrina da mãe, ajuda, né, quando você estiver caminhando, para você não tropeçar. Quando você for deitar, você vai ficar guardado, e quando você acordar, vai falar contigo, para te livrar da mulher que é a mulher ruim, a má mulher, que elogia com a boca, mas que na realidade quer levar você para um caminho mau. E aqui, quando fala má mulher, também fala a respeito do mau homem, aquele que aparece no caminho com a finalidade de destruir a sua vida. Aquele homem que elogia, mas que na realidade tem más intenções, que não tem uma intenção correta para um relacionamento que vai trazer um casamento, que vai trazer um relacionamento que vai trazer felicidade, que vai trazer realização na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Que é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Quantos homens se envolvem com mulheres que em uma noite elogiaram, e eles disseram assim: ela parecia tão gentil, e de repente se revelou uma pessoa cruel comigo. Quantas mulheres se envolveram com um homem que se mostrou atraente ou se mostrou muito gentil, simpático em um dia, e depois eram homens possessivos, ciumentos, agressores, e elas não prestaram atenção nos sinais que esses homens apontaram no meio do caminho. Se você ouviu o seu pai, a sua mãe, que são tementes a Deus e trouxeram ensinamentos para você e te repreenderam, pense se a repreensão que você recebeu não é uma repreensão para o teu bem. Porque a repreensão da correção, como diz o 23 aqui, são o caminho da vida. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura. Muitas vezes você olha para um homem, para uma mulher, conforme você seja homem ou mulher, de acordo com a sua beleza. Mas aquela beleza ali é só aparência. Na verdade, a pessoa não tem compromisso com os mandamentos e valores que vão comprometer o seu relacionamento. Não olhe apenas para a formosura, não cobice uma pessoa apenas pela sua beleza, pela sua aparência externa. Nem te prendas com os seus olhos. Não se deixe levar pelo flerte. Você vai em um lugar, a pessoa dá aquela olhada para você e você se deixa levar por isso. Não se deixe levar por isso. Vá conversar com a pessoa e verifique quais são os valores que ela carrega. Versículo 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Quantos homens se envolveram com uma mulher que
é dessas mulheres que se envolvem com a finalidade de colher riquezas, de pessoas que são incautas, que são ingênuas, que não têm domínio sobre o seu coração e acabam perdendo riquezas. Quantos homens que trabalharam e construíram grandes negócios e perderam os negócios para uma prostituta? Quantas mulheres também foram iludidas por pessoas que fizeram com que ela tomasse o patrimônio do marido e passasse para eles e do dia para a noite desapareceram. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Então aqui está a orientação. A mulher adúltera, ela fica prestando atenção, ela fica caçando. Veja que a palavra fala, a adúltera anda à caça de preciosa vida. Você que segue princípios e valores, vai se deixar levar pela beleza, pela aparência exterior de uma mulher numa única noite, num único dia? Vai destruir a sua história, a sua reputação por causa de uma mulher? Você que é mulher, vai deixar correr a sua vida por causa de uma noite, no envolvimento com uma pessoa que não respeita o seu casamento, que não respeita os valores da família? Porque se a pessoa está dando em cima de você, está levando você para um relacionamento adulterino sabendo que você é casada, ou se uma mulher te leva para esse caminho sabendo que você é um homem casado, ela já mostra o caráter dela. Essa pessoa já está revelando quem ela é, que ela não tem um compromisso com a fidelidade. E uma pessoa que não tem compromisso com a fidelidade não deve ser digna da sua confiança. Ela, assim como ela está traindo o marido ou a esposa, assim também ele pode trair você, ela pode trair você também. Versículo 27, tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Aqui se existe uma comparação, quando você faz isso, você está brincando com fogo. Quando você brinca com fogo, por acaso você vai conseguir escapar desse fogo sem se queimar? Sempre que você brincar com fogo, com alguma coisa que é séria, você vai sair queimado de alguma forma. A tua reputação vai ser destruída de alguma forma. Vão dizer que você é uma pessoa que é igual ao adúltero, à adúltera. Vão dizer que você não tem vergonha. Vão dizer que você é uma pessoa que não respeita princípios e valores. Vão queimar a sua reputação. E se queimarem pelo fato de você ter praticado o adultério, ter caído nessa situação, a responsabilidade é exclusivamente sua, porque você não cuidou de você. Por isso que o texto ali fala na parte anterior, que é para você, no versículo 21, ata o mandamento do teu pai e a lei da tua mãe no teu coração, ou seja, na tua mente, pendura no teu pescoço. Que o teu corpo inteiro obedeça o que está no seu pensamento e que todo lugar em que você chegar, você já revele que você tem uma conduta limpa. Versículo 28, ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Continuando na ideia de quem brinca com fogo vai se queimar. Se você anda em brasa, você vai conseguir não queimar os pés? 29, assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Ou seja, a gravidade do adultério é grande. Você se envolve com a mulher do próximo, você que é mulher se envolve com o marido da vizinha, você não fica inocente. Versículo 30, não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. Então veja, quando um ladrão ele comete um furto, se ele for pego, ele vai pagar com certeza por aquilo que ele furtou. Pagará 7 vezes. O 7 significa completude, significa com certeza ele vai pagar. E aqui ele fala assim que a pena, quando ele for encontrado, ele vai pagar 7 vezes, ele vai dar tudo que ele tem para tentar limpar o nome dele. Por mais que uma pessoa que furta dê tudo para
pagar aquilo que furtou, a marca de ter cometido furto nunca vai sair da pessoa. Assim acontece com quem adultera. Quem adultera, por mais que depois procure pedir perdão, por mais que pague uma indenização de alto valor em dinheiro, seja qual for o valor, sempre vai ficar a marca de que o adúltero é infiel, de que o adúltero é uma pessoa que não respeita princípios. Versículo 32: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Destrói a alma porque depois que você se envolve com a pessoa, fica aquela experiência que você teve com aquela pessoa, que você acaba carregando para a sua vida. Você fica com os seus sentimentos e com as suas emoções comprometidas. Sempre que existe um envolvimento com uma pessoa, a sua vida sentimental fica alterada. É melhor você ter o domínio próprio e controlar sobre você mesmo, dominar, considerando os mandamentos do seu pai e a lei da sua mãe, usando a sabedoria para preservar a você, do que você se envolver e depois ficar com as suas emoções afetadas porque você teve aquele relacionamento e ainda nunca mais ter os seus princípios e valores reconhecidos. Sempre vão apontar o dedo e dizer: é uma pessoa que é infiel e que não é leal nos relacionamentos, que não respeita a família. Percebam que sempre que uma pessoa comete adultério e as pessoas sabem que a pessoa adulterou, elas sempre vão dizer: ah, mas ele trai, ele não respeita o casamento. Versículo 33: achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio significa vai ser considerado vil. Vil é o que não tem valor. Vai achar castigo e vilipêndio, a vergonha de ser considerado vil. E o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, nunca se apagará. Sempre vão apontar o dedo e dizer: é uma pessoa que praticou adultério, uma pessoa que não respeita a família, que não respeitou o marido, que não respeitou a esposa. Versículo 28: porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. 35: nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os seus presentes. Os dois últimos versículos. Se você se envolve numa relação de adultério, no dia que o marido resolver tomar vingança em razão da fúria, em razão do ciúme, ele não vai aceitar dinheiro, ele não vai aceitar nada. No dia da vingança, o que ele vai querer é a sua morte. No dia da vingança, ele vai querer agredir você, vai querer tomar a vingança por aquilo que você fez. Ele não vai aceitar resgate, ele não vai concordar com nada, mesmo que você multiplique o presente. Então, você não sabe como é o marido dessa mulher. Você que é mulher não sabe como é a esposa desse homem. Você, quando, além de você ficar com má fama, com vergonha, como uma pessoa que não respeita a família, que não tem princípios e que não tem valores, você corre o risco também de sofrer agressão e até mesmo de sofrer a morte. Tudo por causa de um adultério. Então, não vale a pena o adultério. Não vale a pena se envolver em relações dessa natureza. Essa é a aula de número 11. Deus abençoe. Se você quer fazer algum comentário a respeito das aulas aqui de Provérbios, deixe o comentário. Se você quer que sejam feitas gravações de outros livros da Bíblia, deixe também nos comentários. Deus abençoe. E se esse conteúdo tem falado com você e te ajudado no estudo de Provérbios, compartilha com outras pessoas, realiza o transbordo, que muitas pessoas buscam entender Provérbios, mas querem aprender Provérbios. Então, se você conhece alguém que tem interesse nesse conteúdo, divulga para que a pessoa também possa conhecer mais a respeito desse livro de sabedoria
e possa crescer nesse conhecimento que traz mais proximidade e comunhão com Deus. Deus abençoe, paz de Jesus.